Olá! Hoje a gente vai mergulhar num capítulo assim fascinante, a obra de Ismael. Ele fala dos bastidores espirituais, né, da chegada e da organização do espiritismo aqui no Brasil. A fonte que a gente está usando descreve tudo isso como um movimento preparado, guiado lá do plano espiritual. Exatamente. O texto não trata isso como ah, simples fatos históricos soltos, sabe? Mas como parte de um plano maior mesmo, uma missão espiritual com objetivos bem definidos para o país. Vamos analisar um pouco os passos dessa implantação segundo essa visão. Certo, vamos lá. A narrativa começa lá por 1840, né? Antes mesmo do Kardec codificar a doutrina. Fala da chegada de médicos tipo Bento Muri, Vicente Martins, eles trouxeram a homeopatia, mas segundo o texto já praticavam o magnetismo espiritual. Isso. E já usavam um lema que depois ficou central: Deus, Cristo e caridade. O texto diz que a vinda deles foi inspirada pelas falanges de Ismael. É interessante ver essa conexão inicial, né? Práticas de cura, magnetismo e uma base moral cristã. Parece que estavam preparando o terreno. Sim, preparando o terreno. E o interesse foi crescendo, pelo visto. Os fenômenos lá de Hydesville, nos Estados Unidos, em 1848, tiveram eco aqui. Aí, por volta de 1853, o capítulo já menciona grupos de estudo no Rio, em Salvador, até com gente importante, como o Marquês de Olinda. Hum. E logo depois vieram as primeiras publicações espíritas brasileiras, o Eco de Além Túmulo, por exemplo, em 1869. E aí, depois da morte de Kardec, também em 1869, o relato fala de um período mais complicado, de desafios para organizar o movimento. É nesse momento que surge uma orientação espiritual. O texto atribui a mensageiros de Ismael. Um deles até usava o pseudônimo Confúcio. Ah, sim, lembro dessa parte. A ideia era criar um núcleo central no Rio. Daí nasceu o Grupo Confúcio, em 1873. Mas não foi tão simples assim, né? O texto diz que esse grupo, mesmo sendo importante e, segundo a fonte, até frequentado espiritualmente por Ismael, durou pouco, uns 3 anos só. É verdade. E a causa? Discórdia interna. A fonte fala que foi ação de entidades da sombra, né? Espíritos perturbadores, explorando fraquezas humanas. Vaidade, individualismo, essas coisas. Esse ponto da discórdia aparece bastante, né? Mostra essa tensão, o ideal de união vindo do alto, digamos assim, e as dificuldades bem humanas na hora de colocar em prática. Mesmo com essa suposta orientação superior, o fator humano era um desafio, né? Com certeza. Mas a busca por organização continuou. O texto descreve outras tentativas. A Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, em 1876. Teve o Bittencourt Sampaio, depois o Antônio Luiz Saião. Sim. E a Sociedade Espírita Fraternidade, em 1880. E olha o lema de novo: Deus, Cristo e Caridade. Parece que era o fio condutor mesmo. Pois é. Essas tentativas, mesmo com as dificuldades, mostram que a ideia de unificar, que o texto liga à orientação espiritual, persistia, mantinham o projeto vivo, né? Exato. E nesse cenário todo, de polêmica, de dificuldade, surge uma figura-chave no relato: Bezerra de Menezes. O texto até menciona uma orientação direta do plano espiritual. Chamem agora Bezerra de Menezes ao seu apostolado. Ah, sim, Bezerra. Ele é descrito como o pacificador, aquele que ia trazer harmonia, prudência. O papel que a fonte dá a ele é central para a consolidação, sem dúvida. Ele teria trabalhado para diminuir os conflitos, preparar o caminho para a Federação Espírita Brasileira, a FEB. A FEB, fundada em 1884, é colocada nesse capítulo como a instituição que ia centralizar tudo, coordenar os trabalhos sobre essa bandeira de Ismael e o lema Deus, Cristo e Caridade. O foco era na aplicação prática dos ensinos. Então, resumindo a visão desse capítulo específico, a chegada do Espiritismo no Brasil não é só um evento histórico-social. É apresentada como uma obra espiritual, com uma direção definida. Uma obra que, claro, enfrentou muitos percalços bem humanos, né? Divisão, personalismo, mas que foi avançando com figuras dedicadas e acabou se unificando na FEB. E fica uma reflexão interessante que o texto propõe, né? A ideia de que essa obra toda queria reviver o cristianismo primitivo, com a caridade sendo a âncora principal, pensando nos desafios de personalismo, de divisão
que a própria narrativa mostra. O que essa ênfase na caridade e na reforma íntima como solução sugere para a gente, sobre como sustentar projetos espirituais ao longo do tempo. Fica aí para a gente pensar um pouco.